Se essa verdade que você está me falando não leva em consideração quem eu sou, se essa busca pela verdade só serve para me oprimir, eu não sei se eu quero essa verdade de vocês. Essa fala é uma fala comum, em alguns sentidos. E a pessoa, quando fala isso, ela tem o seu ponto de razão. A verdade, às vezes, é usada, ou a busca pela verdade é usada de uma forma autoritária, feita de um jeito apenas para fazer a pessoa seguir um caminho que ela não quer. O autoritário, ele usa essa busca ou a desculpa da verdade para criar um jeito de manipular as pessoas. Só que, em resposta a isso, vem o relativismo. A pessoa que usa o seu ponto de vista, a sua visão de mundo, para olhar e falar, não, eu não quero seguir nada disso porque isso que você está falando depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista de cada um. A verdade é relativa, certo? Esse é o assunto que eu queria falar hoje, que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu sou o Zé e nesse espaço aqui a gente usa para falar sobre teologia, cultura e vida cristã. Em outro vídeo eu falei sobre autenticidade. A ideia de que nós, na nossa cultura, temos que buscar dentro de nós mesmos todo o sentido para a nossa vida. Você tem que ser autêntico. E isso vai fazer de você uma pessoa verdadeira, alguém que vai encontrar o sentido para a sua vida. O sentido da vida está sempre dentro de você. Isso vai levar a várias consequências, e eu falei um pouco sobre individualismo. E outra consequência dessa questão é o relativismo. Porque se cada um tem o seu ponto de vista, cada um encontra sentido para a vida dentro de si mesmo, a verdade vai estar dentro de você e não dentro de mim. Eu não posso falar para você o que é verdade e o que não é, porque é dentro de você que você vai encontrar esse sentido, essa verdade. Isso é um problema. Quando a gente pensa na fé, quando a gente pensa em sentido da vida e outras coisas que propósito e relacionamento com os seres humanos, nós como seres humanos devemos questionar isso, porque a nossa vida não é feita de forma apenas individual. Você nasce, você cresce dependendo de outras pessoas, A maneira como o ser humano é feito, foi criado por Deus, é uma maneira que depende sempre de alguém, Para que você pudesse estar vivo hoje, alguém cuidou de você, alguém se relacionou com você, e isso afeta até o nosso psicológico. Pessoas que não tiveram algum carinho na infância, não foram bem cuidadas, isso vai afetar a pessoa pela vida inteira. Seja para curar e tratar aquilo, não necessariamente a pessoa estará presa a essa situação, mas é algo que afeta a nossa vida. E quando a gente pensa sobre relativismo, e quando olhamos para o mundo com essa perspectiva, todo ismo traz uma ideologia por trás, onde cada verdade é relativa, dá para entender aí o porquê que a pessoa possa fazer isso. Vão existir sempre pessoas que vão usar da verdade, do jeito de buscar a verdade como uma maneira de manipular, de forçar a barra em alguns aspectos. E eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo tanto os perigos disso, quanto talvez até uma maneira boa de enxergar e de usar, digamos assim, aquilo que é relativo. A verdade ser relativa em alguns sentidos. E eu acredito que Jesus, quando você pensa, nossa, um pastor, alguém, um teólogo falando sobre relativismo, ele vai com certeza falar mal. Mas fica nesse vídeo aí que talvez você se surpreenda com a resposta e com a maneira como eu acho que Jesus lida com a questão. Porque na sua época já existia essas dúvidas, esses questionamentos, e no meio religioso isso é algo muito relevante e às vezes usado de maneira incorreta,
certo? Como eu falei, a religião ela toma essa questão com uma importância muito grande. Por quê? Porque existe o conceito da revelação de Deus. A palavra de Deus é algo que vem de fora para dentro. Ela é revelada a nós. Então, na visão dos cristãos, né, a Bíblia, a palavra de Deus, é algo que não parte do próprio ser humano. Claro, tem ali a influência, a linguagem humana, o jeito de escrever as coisas, de lidar, a visão ali da época, mas é uma palavra que vem do próprio Deus para nos ajudar, para nos direcionar, para revelar a sua vontade a nós, e não ao contrário. Então, a palavra de Deus, segundo os cristãos, ela não parte de dentro de um ser para que ele possa revelar algo que partiu, né, do coração dele. Não é uma filosofia que a ideia é trazer pensamentos, ensinamentos de um ser humano evoluído. Não. A palavra de Deus, segundo a Bíblia, é algo que vem do próprio Deus. Algo que Deus está querendo te ensinar, te direcionar, mostrar para você. E todo cristão deve lidar com esse problema, com esse conflito de que tem algo dentro de você, alguma verdade, então você sempre vai nascer com isso, né, e vai ser influenciado pelas coisas ao seu redor, pela cultura. Então aqui a gente, né, fala sobre cultura, sobre essas coisas, e isso é normal, é natural. Deus criou a gente assim. Você vai crescer e vai ser direcionado para algum caminho sobre conceitos diferentes. Você vai ter uma visão sobre o que é o mundo, o que são as amizades, o que são as pessoas, como você deve agir na sua vida. Em tais situações você faz uma coisa ou outra, e isso vai depender da cultura que você está, enfim. Mas, no momento que você decide estudar a palavra de Deus, entender ela como revelação divina, vão ter situações onde essa palavra vai entrar em conflito com as verdades do seu coração. E isso é natural. Isso é saudável até certo ponto. Entenda que quando você, né, que está buscando a Deus, está olhando para as Escrituras com uma autoridade que vem de fora, e que você olha e fala: eu quero viver isso, quero entender isso. Mas daí, em algum momento, né, se você está nessa busca, e eu espero que você esteja, a palavra vai te confrontar. Se você acredita que nada, né, se não teve nenhum momento onde a palavra de Deus te confrontou, talvez falte mais estudo, talvez falte olhar para a palavra de Deus de uma maneira diferente. Porque ela é feita para tratar algo no nosso coração. Cada trecho bíblico foi escrito para que a gente possa enxergar algum pecado, enxergar alguma ação de Deus para trabalhar nesse pecado, enxergar um caminho a seguir a partir daquilo que Deus revela, enxergar mais a Deus e poder adorar a Deus. Então, quando olhamos para a palavra de Deus e somos impactados e até machucados pela palavra de Deus, né? Tem alguns teólogos que gostam de usar essa linguagem, né? Nossa, a palavra de Deus machuca, mas é um machucado, uma ferida que abre ali e que, na verdade, já era para ter aberto. É quase como uma operação divina na nossa vida. E serve como um meio da gente enxergar algo e de ser transformado pelo Espírito Santo. Então, quando a primeira coisa que eu queria falar e refletir aqui é que, quando estamos diante da palavra de Deus, independente do nosso contexto, independente se você nasceu na igreja ou não, se você acredita muito em Jesus ou não, se você acredita que tem uma fé muito grande ou não, né, se você já leu a Bíblia várias vezes, não importa. A palavra de Deus sempre vai incomodar o seu coração, em algum momento, em algum aspecto, certo? E quando esse momento chegar, é importante que você olhe e entenda da onde você vai tirar autoridade para julgar aquilo.
vai ser da autoridade de você mesmo, da sua verdade, e você vai olhar para aquela palavra e vai falar: ah, isso daqui talvez não faça sentido para mim, porque eu sou assim, eu entendo dessa forma, a cultura diz isso, ou isso que a palavra de Deus está falando não tem a ver comigo, não tem a ver com essa situação mais, nós estamos no século XXI, a palavra de Deus nesse aspecto está ultrapassada. E é uma discussão complexa, eu sei, tem coisas que realmente não se aplicam a hoje, porque Jesus cumpriu, né, as leis cerimoniais do Antigo Testamento e várias outras coisas que a gente pode sim discutir, você pode até comentar aí se você tem dúvidas sobre isso. Mas, se você olha e fala sobre algo que a Bíblia está claramente falando para você mudar hoje, ou uma instrução bíblica que se aplica ainda hoje, mas você olha e fala, não, isso daí não é para mim, eu queria falar um negócio para você. Talvez você esteja caminhando para uma via de relativismo, de entender que se algo te incomoda, se a verdade te incomoda de alguma forma, ela não é a sua verdade. Isso é um problema para a nossa fé. Né? Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, se você acredita somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, que você acredita, mas em si mesmo. A autoridade, né, que demonstra aquilo que é bom ou não está na palavra de Deus, mas em você. Não está no Evangelho que Jesus veio pregar, né, no Evangelho que fala sobre os nossos pecados, que fala que você foi amado por Jesus e Jesus morreu. Ele morreu não porque você era bom e não precisava disso, mas justamente porque você não é bom. Ele é bom. E a autoridade que ele vem dizer para a gente é algo que a gente precisa decidir, né? Você está acreditando no quê? Só que você pode dizer assim, nossa Zé, mas você não sabe como que é na minha igreja, ou esses religiosos querem usurpar, né, dessa verdade para criar uma autoridade falsa, que coloca coisas e pesos que não tem a ver com o próprio Deus ou com Jesus. E você está certo. Tem coisas agora que, né, olhando para essa relação do relativismo e autoritarismo, que a gente pode sim olhar e falar, ó, talvez Jesus tem horas que vai por esse lado aqui. Né? Uma das situações que Jesus vivia muito era os debates que ele tinha com os próprios fariseus, assim, né? E eu acredito que os fariseus acabaram usando muito dessa tática de busca pela verdade como uma maneira de manipular as pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus fala e acusa eles de fazer isso, né? Ele fala que os fariseus eles não faziam o que eles ensinavam. Eles oprimiam as pessoas com exigências insuportáveis. Então, os fariseus usavam da verdade, mas eles não viviam aquilo. Então, como assim, né? Como assim uma verdade, algo que você fala para os outros e você não vive? Isso é uma mentira. A verdade, ela impacta o seu coração e ela impacta a sua vida, né? De uma forma que aquilo que você fala, você faz. Então, isso mostra um erro. E os fariseus, eles oprimiam as pessoas com exigências insuportáveis. Eles colocavam nas pessoas algo que eles não viviam, como eu já falei, mas colocavam um padrão que era impossível, era insuportável de qualquer um viver aquilo, certo? E quando essas pessoas sofriam e não conseguiam viver essa verdade, né, aquilo que eles diziam, essa doutrina, esse peso, né, dos fariseus, eles não ajudavam, não tinham misericórdia com as pessoas no momento das suas falhas. Era sempre algo que
o peso estava ali. Então você não poderia errar porque a verdade é essa, né? E eram pessoas, né, a quarta coisa que Jesus fala, que eles se preocupavam com a aparência. Então, como eles eram hipócritas, não conseguiam viver aquilo que eles pregavam de fato, eles se importavam muito em aparentar ter uma postura que os outros, né, pudessem olhar e admirar e com isso dar uma autoridade, e uma autoridade falsa. Então, quando a gente fala dessa relação entre relativismo e autoritarismo, existe aí um problema sério, sim, do relativismo. Mas existe um problema muito sério sobre autoritarismo, que Jesus trata, que Jesus lida. Porque se a sua verdade ela está impondo para as pessoas algo insuportável, se a sua verdade, né, a verdade que você defende, está sendo usada só para manipular as pessoas, para tratá-las mal, para não levar em consideração aquilo que elas realmente são, isso é ruim, né? O exemplo da pessoa que eu falei no começo, de eu não quero essa verdade que é sua, porque ela não leva em consideração aquilo que eu sou, não leva em consideração meu coração, meus sentimentos. Então Jesus, ele acusa os fariseus de fazerem isso, de serem autoritários, de não levarem em consideração algo que é importante, o coração das pessoas, e ter misericórdia com aqueles que não vivem uma coisa que você impôs, principalmente se isso que você impôs para eles é algo impossível de ser vivido. Jesus tem uma resposta para eles, né? Em Mateus capítulo 11, ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está pensando em você, em mim, em pessoas que olharam para essa verdade que foi imposta, para uma busca por uma verdade que foi imposta a nós, que nos deixou sobrecarregados, que nos deixou aflitos de tanto peso. Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então, Jesus está mostrando aqui que o ensino dele não é autoritário. Ele não usa desse ensino, dessa autoridade que ele tem, para colocar mais peso nas pessoas. A maneira como Jesus ensina e guia a gente é uma maneira que nos livra, nos tira o peso que a verdade fria, autoritária poderia trazer. Zé, então você está dizendo que Jesus é relativista, ele está olhando e falando, não, cada um vai lidar com a verdade, cada um tem sua verdade? Eu acredito que não. Eu acredito que o que Jesus está dizendo aqui é que existe sim uma maneira correta de lidar com essa verdade, uma maneira correta e saudável de ser instruído e de caminhar. Jesus diz que o jugo, as coisas que não estão, o peso, a mochila do discípulo de Jesus, o fardo que você carrega quando você segue a Jesus é um fardo que não é pesado, porque ele leva em consideração aquilo que você vive, o ponto onde você está, o momento que você está de vida, a situação que você vive. A verdade, quando Jesus a demonstra, a mostra, vive e explica, é uma verdade que te encontra e que te ajuda a enxergar as coisas como elas são. Eu não posso deixar de falar nesse vídeo, de terminar esse vídeo, com a história de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Quando, né, Jesus está ali, as pessoas trazem uma mulher pega em adultério para tentar armar contra Jesus, ele a princípio não dá atenção, continua ali né, escrevendo na areia, o texto diz.
Mas eles insistem. E aí, Jesus, o que a gente faz? A lei de Moisés diz que é para apedrejar essa mulher. E ele fala a famosa frase: quem não tem pecado, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus, ele levanta aí a cada um que estava ali, segurando a pedra, para que essa pessoa olhe para si, olhe a partir da sua perspectiva, a partir da sua individualidade, olhe para a sua vida, relativo à sua experiência. Se você nunca pecou, atire a primeira pedra. O texto diz que os mais velhos primeiro foram deixando, depois os mais novos. Então as pessoas que estavam ali olharam e se relacionaram ali com a verdade a partir da sua perspectiva e tiveram misericórdia daquela moça que foi pega em adultério. Então Jesus aqui, ele levantou aquilo que era relativo para ajudar como um ato de misericórdia daquela moça que ia morrer. Jesus usou da individualidade de cada um para levantar algo bom e para fazer o bem. Então Jesus é relativista? Não. Porque quando todos saem, fica ele e a mulher. E ele pergunta para ela: eles não te condenaram? Ela diz que não. Ele fala: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus aqui, ele demonstra para nós que ele não deixou o pecado, né, a noção de pecado de lado, ele não deixou a ideia de que o que ela fez não é bom. Não é bom para ela, não é bom para ninguém. Não é bom para o marido dela, para a família dela, para o contexto, para a sociedade, para ninguém. A verdade continua ali. Jesus não relativizou a verdade, mas ele falou: vá e não peques mais. Em Cristo, a nossa experiência, a nossa individualidade, ela não é excluída. Mas isso não relativiza o pecado, não tira o mal que o pecado traz. A vida de Jesus nos mostra que a maneira como a gente tem que lidar com isso da verdade, com os pecados e com as coisas que nos incomodam, não é relativizando tudo, não é colocando como se cada um tivesse a sua verdade, você vive a sua, eu vivo a minha, porque isso traria coisas ruins para nós. Faria de você pessoa que Deus não te criou para ser. Iria só te machucar. Mas também Jesus, ele é contra aquilo que os fariseus faziam, de usar da busca pela verdade, usar da verdade como maneira autoritária para fazer as pessoas sofrerem ainda mais. O que Jesus faz é não negligenciar a verdade e ajudar a cada um, aonde está, a lidar com a verdade de maneira individual, não deixando as nossas experiências, nossos problemas, as dificuldades de cada um de lado, mas pegando isso e usando como um meio da gente alcançar ainda mais a verdade. Não seja relativista. Não deixe que o incômodo que a verdade traz para a sua vida o impeça de viver essa caminhada com Deus, essa busca de transformação mesmo. Mas não deixe nem que sejam autoritários com você e nem seja autoritário com os outros. Não use da verdade como um meio para manipular as pessoas, mas saiba que a maneira como Jesus usava a verdade era um meio de misericórdia, pegando a individualidade de cada um e usando isso para que a gente tenha misericórdia uns pelos outros, entendendo que a verdade, às vezes, ela é assimilada em momentos diferentes, de formas diferentes. A verdade continua sendo única, mas cada um tem seu momento, tem seu tempo, e que Deus possa iluminar cada pessoa. O que cabe a você
não é a ser autoritário, mas é pedir a Deus para que tal pessoa seja iluminada e você fazendo o seu papel, servindo, amando e tendo misericórdia, sabendo que a verdade não é relativa, mas ela encontra a gente onde nós estamos, relativo à nossa individualidade. Então, eu sinto que esse é um meio do caminho, onde a gente não precisa estar nem no relativismo, nem no autoritarismo, deixando de lado essas ideologias que uma hora vão fazer mal, tanto a nós quanto às pessoas ao nosso redor. Que Jesus conduza você nesse caminho e que Deus te abençoe.